Depois de tanto tempo, depois de tanta insistência, deu certo da gente gravar um vídeo. Não foi presencial, apesar da gente estar na mesma cidade, mas deu certo, né? No poder da insistência a gente consegue. A questão é que tu vem todo dia pro bairro que eu moro, que é o bairro da tua avó, mas não sei o que acontece que nunca dá certo da gente se encontrar. Mas enfim, tô fazendo aqui esse feature. Não, mas beleza. Essa pessoa que tá falando aqui é uma amiga minha, que também faz medicina. Ela tá indo pro terceiro semestre agora, né? Isso, terceiro. Terceiro semestre lá na UFPA. Mas a questão é que ela teve que se mudar daqui de onde a gente mora para outra cidade. E a gente vai falar sobre isso, sobre custos, sobre questões familiares, questões emocionais e várias coisas. Eu, inclusive, pedi algumas perguntas para vocês lá no Instagram e a gente vai responder algumas delas aqui nesse vídeo. Mas para começar, conta a tua história. Por que você foi embora? Porque, bom, como a gente fez aquele outro vídeo, né, eu expliquei que eu sentia que eu tava perdendo tempo aqui, sabe? Geralmente, né, as notas pros interiores costumam ser um pouco menores e ficava sempre naquele negócio assim, dava pra outro lugar, mas não dá pra Belém, né, capital. Aí eu peguei e falei que saber, eu vou ter um plano B esse ano, vou colocar pra Altamira, que eu já passava em outros anos, né? E eu tinha, enfim, contatos lá, um amigo muito próximo. E daí eu falei, vou pra Altamira, e deu certo. Então tem isso também, né? Já tinha conhecidos lá. Eu acho que um medo muito grande também é chegar num lugar sem conhecer ninguém. Eu acho que isso é uma realidade de muita gente que coloca nota pra outro estado no SISU, né? Então comenta um pouco como que conhecer pessoas na cidade te ajudou nesse processo. Bom, ajudou pra caramba, né? Porque tu tem ali um apoio, né? Alguém que já conhece a cidade, conhece a dinâmica da cidade, então vai poder te auxiliar, passar informações assim que a gente não acha no Google, né? Então, mesmo que eu passava assim, dias, todo dia eu ia lá no Google Maps, né? E ficava procurando, fazendo rota, eu gosto de fazer isso, né? Vendo que rua que eu ia pegar pra ir pra faculdade, mas tendo um conhecido lá, é outra coisa, porque a pessoa tem aquela vivência, né? Ela vai poder passar um pouco da experiência dela. Eu tinha 2 amigos lá, né? Que eu conheci durante esse processo. E muito pela, assim, a minha escolha, né? Pela cidade que eu fui, foi muito, assim, influenciada por eles, né? Porque eles moravam lá e a gente tem alguns preconceitos, assim, na cabeça, né? A cidade é interior, então não vai ter isso, não vai ter aquilo. Que, enfim, né, às vezes não tem fundamento nenhum, a gente só fica mesmo com preconceito porque nunca visitou. Então, ter algum conhecido, né, também é bom pra, enfim, abrir nossa mente. Eu vi que a cidade era totalmente diferente daquilo que eu tinha imaginado, né, e também foi o processo, né, de explicar para os familiares, principalmente o núcleo, né, familiar, as pessoas mais próximas que... por exemplo, a minha mãe, ela ficou com muito medo, muito receio, até compreensível. Mas, enfim, eu dei o contato. Não, então fala aqui com ele que ele vai te explicar melhor. É muito difícil a gente conhecer uma cidade por pesquisa no Google. Vamos partir do ponto que você passou na faculdade, naquele lugar, que já tá tudo... que você tem essa oportunidade de ir pra lá. Então, cara, se você já passou, deve ter grupos de pessoas que também passaram no mesmo curso que você. Tenta fazer alguma amizade, vê se você tem algum conhecido na cidade, porque tem muitas informações que só a vivência mesmo consegue te passar. Quais são bairros que valem a pena você dar uma procurada pra morar, porque tem muito isso, né? A cidade... O Brasil inteiro é perigoso, gente. Não vamos fingir que todo mundo que tá assistindo aqui não é brasileiro. A gente sabe que o Brasil inteiro é perigoso, tem lugares que são um pouco mais explícitos, tem outros que não, mas essa dinâmica mesmo de como isso funciona dentro da cidade é muito difícil você conseguir achar por pesquisa. Então ter um conhecido ajuda muito. A moça falou assim, meus pais detestam a ideia de eu sair de casa. Eu imagino que ela quis dizer, né? Eles dizem que onde eu passar em medicina eles vão junto, tenho 20 anos. E como é que foi pra ti? Foi difícil também ou foi bem tranquilo? Olha, foi mais tranquilo do que eu imaginava, né? Assim, o medo sempre vai existir, porque, enfim, eu morei aqui mais de 20 anos, né? Com a minha família, não carreguei o pé. Mas a gente não pode deixar que o medo pare a gente, né? Possibilite que a gente realize novas coisas. Da feita que eu fui explicando melhor, eu já tinha todo um planejamento, né? Não foi do dia pra noite, não, vou pro interior estudar. Não foi assim. Foi mais de um ano planejando, vendo custo, vendo estilo de vida, essas coisas, o bairro que eu queria ficar.
Então, quando eu apresentei esse plano, né, falei, não, gente, tá tudo já pensado, aí a confiança, né, melhorou. Fora que também, antes de começar o curso, a minha mãe, né, fez questão de ir comigo passar uns dias. E quando ela viu, né, que era, assim, super tranquilo onde eu tava, onde eu ia morar, as instalações e tudo mais, ela ficou bem mais tranquila. Então, acho que vale muito a pena. Não digo, vai a família toda se mudar, porque às vezes é inviável. Mas, assim, eu acho importante que as pessoas ali mais próximas visitem, passem uns dias ali pra sentir o clima, enfim, da cidade, né? E quebrar alguns preconceitos. Foi isso que aconteceu aqui em casa. E hoje tá super de boa. Perfeito, né? E com certeza a questão do planejamento é essencial. Então, vamos entrar agora nessa parte mais prática, né, de se mudar. Então, vamos falar um pouco sobre esses custos. É muito caro morar sozinho e se manter numa cidade? Depende. É muito caro morar sozinho? Depende, né? Então, vai ter opções para todo tipo de bolso. Mas a pessoa que planeja morar sozinha, ela tem que ter em mente que ela vai ter custos fixos, como aluguel. Isso se ela não tiver, né, um parente, como alguns colegas já tem, né, familiar por lá e tá na casa do familiar. Mas mesmo assim, transporte, alimentação, material didático. Aí se a pessoa morar sozinha, né, no aluguel, mesmo que ela divida com alguém, o que é, assim, também uma boa, né, se a pessoa for muito jovem, estiver muito insegura, é bacana tentar procurar alguém, assim, não é difícil de achar, alguém que esteja querendo dividir um apartamento, né, uma casa, mas, enfim, é planejamento, né, colocar, assim, tudo na ponta do lápis, ver, eu vou precisar de internet, né, pra estudar, vou precisar... Conta de água, conta de luz, né? E mesmo que você divida com uma pessoa, tem vários custos fixos. Internet, transporte, como você estava falando, aluguel, compras do mês. E também quando você mora sozinho, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu não moro sozinho, mas eu moro com uma pessoa só. Então, não dá pra fazer uma super compra do mês e comprar alimentos perecíveis, porque vai dar uma semana, vai estragar tudo, as pessoas não vão consumir. Então é uma organização diferente de uma casa com muita gente, né? E tudo isso é um aprendizado. Você já tá morando sozinha há mais de um ano, né, agora. Então já deu pra sentir. Qual é uma das principais diferenças que tu sente quando tu tá lá durante o teu dia a dia e quando tu volta pra visitar, ou então quando tu morava com a tua família toda? O silêncio. Assim, pra mim foi uma dos pré-requisitos, assim, né, pra tentar achar uma casa, um apartamento. Eu queria um lugar muito silencioso, até porque, né, eu estudo em casa também. Então, isso foi fundamental. Às vezes eu sinto falta, quando eu tô aqui, eu penso, meu Deus do céu, lá é tão tranquilo, sabe? E aqui tem muito vizinho e tal. Mas, falando sério mesmo, eu acho que é essa questão de ter seu próprio espaço, sabe? E não é, eu vou fazer o que dá na telha. Não é sobre isso, acho que é sobre... enfim, ter uma certa liberdade, sabe? Que na casa dos pais a gente não tem. Se descobrir, eu descobri várias coisas, alguns talentos durante esse período morando só. Por exemplo, eu achava que eu não sabia cozinhar, mas é porque eu nunca tinha tentado realmente cozinhar. Querendo ou não, né? A pessoa ali, ela vai ter muito mais tempo, assim, e oportunidade de se descobrir, né? Um processo de autoconhecimento. Então, eu não tenho nada do que reclamar, tem sido, assim, muito proveitoso morar só. Eu pedi algumas perguntas lá no Instagram para as pessoas mandarem com algumas dúvidas sobre esse tema e eu vou ler essas perguntas agora. Eu gostaria que tu comentasse cada uma delas, tudo bem? Certo. A primeira pergunta foi da Yasmin Nazário. Ela perguntou: você tem apoio financeiro da família? Sim, principalmente da família, né? Assim, dependendo da universidade que você vá, por exemplo, a UFPA, ela oferece um auxílio permanência e auxílio moradia, né, para alunos ali que estão em situação de vulnerabilidade, né, econômica. Mas, assim, se você planeja ir morar fora para estudar, não vai contando tanto com esses auxílios não, porque é bem difícil de conseguir, exige muito documento. Então, se você não está 100% seguro sobre conseguir esses auxílios,
ter alguém na família, né, que te apoie é fundamental. Eu achei muito interessante tu falar sobre as pessoas não irem contando com os auxílios. Gente, infelizmente, seria maravilhoso se fosse de outra forma, mas esses auxílios existem, só que existe um processo de triagem muito forte, né? Eles vão realmente pegar os estudantes que estão ali na situação de mais vulnerabilidade para ser contemplado por esse auxílio. Então, às vezes, você até realmente não tem aquelas condições totais para você se manter, e esse auxílio te ajudaria muito, mas tem outra pessoa que está ali junto com você naquele curso, naquele ano, tentando aquele auxílio que precisa muito mais, e essa pessoa vai ter prioridade. Tem uma série de assistentes sociais dentro desses departamentos de cada universidade que vai fazer toda uma análise em cima disso, então realmente não é muito fácil. É até uma decisão que deve ser muito pensada, né? Eu vejo muita gente falando, eu vou para onde eu passar, mas aí às vezes eu fico me perguntando, será que essa pessoa realmente já colocou essa decisão na mesa e discutiu com as pessoas que importam, né, sobre isso, se você realmente vai ter condições de se manter em outro lugar, como a gente estava falando. Você pode muito bem morar com outras pessoas, você pode dividir apartamento pegar um apartamento de 2 quartos e dividir com 4 pessoas, mas assim, as coisas têm um limite também, né, do bem-estar e tudo mais, e por mais que você consiga diminuir ao máximo esses custos fixos, ainda são custos que pesam no orçamento, aluguel, conta de energia, e principalmente são coisas que estão constantemente aumentando. O curso de medicina, por exemplo, tem 6 anos. O aluguel, ele sofre um reajuste anual. Então, às vezes, você coloca na ponta do lápis os custos para um ano, e no ano seguinte já vai ter mudanças. Isso tudo você tem que ter muita consciência antes de se colocar nessa situação. Inclusive, eu queria te perguntar, como a gente se conhece, eu acho que não, mas talvez você não tenha me falado. Tem alguém que tem muita gente de outras cidades lá onde você está morando agora. Teve alguém que enfrentou essas dificuldades e agora, por conta disso, está pensando em voltar, está pensando em abandonar o curso? Você já viu uma situação dessa? Muita gente, não é pouco, não. Mas é isso, né? São coisas que a pessoa, enfim, não coloca no planejamento. Eu acho assim, que a pessoa, ela tem que ser de realista para pessimista, porque o pior não vai surpreender ela. Então, muita gente, assim, vai, né, com certa perspectiva e acaba se frustrando. Principalmente pessoas que vão morar dividir, né, com os outros estudantes. Vê que, enfim, a organização não bate, o estilo de vida não bate, e aí não passa 2 meses, já quer se mudar e fica, assim, pulando, sabe? De casa em casa, e isso bagunça toda a vida da pessoa, justamente por causa de moradia e esses pequenos desencontros, assim, as pessoas, né, começam a ficar mais desestimuladas a permanecer e bate aquela saudade da família, porque pensa na vida como ela era, todo o conforto na casa dos pais. Isso desestimula muita gente. Inclusive, leva até uma outra pergunta que vai aparecer aí na tela, que a pessoa perguntou se, no curso de medicina especificamente, se é possível trabalhar e estudar. Na minha opinião, e baseado em vivência e em observação. Você tem um emprego regular, né, que seria de 9 da manhã às 5 da tarde, um emprego durante o dia, vai ser inviável, porque o curso de medicina, ele é um curso integral, por mais que tenham dias que você, não tem uma aula de manhã, tem aula de tarde, mas não tem de manhã, isso é muito instável. O cronograma fixo, ele é sempre integral, ele é sempre manhã e tarde. E isso muda de uma forma que você não tem controle. É muito de acordo com os professores, com a organização da semana naquele momento. Esses empregos regulares realmente é muito complicado você conseguir. Empregos noturnos. Tem alguns, as opções não são tão grandes assim. E vamos ser sinceros, né? Arrumar qualquer emprego nessa situação que a gente está hoje em dia tá bem complicado, independente do que seja. Então, assim, é uma opção. Mas aí você tem que levar em consideração que você está fazendo um curso integral. Que hora você vai estudar? Tem outras atividades também envolvendo a faculdade, tem outras coisas que nem são extras, que são coisas que são fora do período de aulas que você precisa fazer. Então tem todas essas questões. Por isso até o estereótipo, né, de alunos de medicina serem muito privilegiados e tudo mais, eu acho que tem pessoas de todos os níveis sociais, mas com certeza tem pessoas que têm mais dificuldade do que outras.
Eu, por exemplo, exerço uma atividade remunerada hoje em dia, mas eu acho que eu não sirvo de exemplo nessa questão de ser possível ou não trabalhar fazendo curso de medicina, porque eu trabalho com internet. E não é uma coisa oficial, entende? É um trabalho meio que foi acontecendo e eu consigo ter essa flexibilidade. Mas assim, eu não posso falar pra você, trabalhe com internet também. A gente não tem como garantir que você vai conseguir fazer isso, é um trabalho muito instável, é uma renda muito instável. Muitos alunos de medicina também tentando dar aulas particulares de matérias sobre o Enem, mas onde é que você vai conseguir esses alunos e tudo mais? Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você decidir. Eu sou capaz de me manter sozinho em uma outra cidade ou não? No caso de muita gente, não vai ser possível ter essa ajuda financeira da família. Então, a gente tá tentando fazer um vídeo super realista, sem querer jogar um balde de água fria no sonho de ninguém, mas eu acho que é importante vocês não também se iludirem sobre como as coisas funcionam. É um curso integral, é possível você realizar alguns trabalhos, mas são trabalhos que não são, na maioria das vezes, muito oficiais, que tem horários oficiais, você só consegue fazer uma atividade remunerada se for flexível, e a maioria das atividades remuneradas que são flexíveis são instáveis, pagamento instável, e você vai ter gastos fixos, e gastos fixos não ligam se você recebeu ou se você não recebeu naquele mês. É um curso de período integral e, assim, todo semestre bagunça tudo, sabe? Então muda. Então, o dia que tu tinha completamente livre vai ser o dia mais apertado da semana, sabe? Então, exercer alguma atividade remunerada, sim, claro, né? As pessoas se viram, mas assim, trabalhar assim no jeito convencional que as pessoas estão acostumadas, né? Eu acho bem inviável, sabe? Próxima pergunta é do Alan. Ele perguntou como lidar com a saudade dos familiares. Então, né? Essa é uma grande questão, mas assim, você aprende a lidar, entendeu? No começo vai ser bem difícil, vai doer, vai dar vontade de chorar, assim. Mas com o tempo a pessoa se acostuma e tudo é uma questão também de fazer amizades, né? Da feita que a pessoa tá ali acostumada já, tem o seu ciclo social, as coisas vão tomando jeito, sabe? Então, não vou dizer que foi fácil, não foi. No primeiro mês eu senti bastante saudade de casa, da minha rotina aqui em casa e tudo mais, dos meus gatos. Mas, com o tempo, isso se torna uma coisa natural, sabe? Eu me preocupo, assim, de saber se a minha família aqui tá bem, tanto quanto, né, eles se preocupam em saber se eu tô bem. E eu fico contando, né, pelas férias, pelos recessos, assim, mas no final dá tudo certo. Tá, a gente já falou sobre como foi o processo de decisão, o que tu levaste em consideração, a gente já deu uma passada sobre os custos, que tem custos fixos, tem os custos variáveis, né? Acho que isso é uma coisa que a gente não falou, né? Às vezes quebra, você teve que mandar consertar algumas coisas. A geladeira, né? Você teve que mandar consertar a geladeira uma vez. Logo quando chegou, a geladeira dela quebrou. Gente, então, isso vocês têm que... Tem sempre que ter uma reserva de emergência para eletrodoméstico, que você não vai ter como ficar sem geladeira, né? Você não vai ter como ficar sem o fogão. Enfim, e saúde, né? Já aconteceu, assim, de algumas pessoas do meu curso precisarem de uma assistência à saúde e o plano não cobre aquela cidade e fica aquela situação, assim, bem complicada. Mas beleza, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Se você vai fazer a prova do Enem, tem vários conteúdos aqui no canal sobre a prova, com várias dicas, técnicas, estratégias. Dá uma olhada nos vídeos antigos. Obrigado por ter participado de mais esse vídeo. É isso aí, gente. Tchau.